Em alemão, vai falar agora a grande crise capitalista e as perspectivas para a América Latina. Tá bom. Tudo bem. Boa tarde, eu queria, no início, logo de início, fazer uma homenagem a um camarada que faleceu recentemente e que sempre foi um entusiasta dessa escola nacional, que é um camarada de Enéas Aguiar. E eu achei, quando eu estava fazendo a preparação dessa intervenção aqui, eu achei uma anotação de uma reunião com ele, a última que eu participei, que o Barroso convocou junto com ele, né, sobre esses temas que nós estamos discutindo aqui. E ele dizia, olha, precisa o partido discutir esses assuntos, né, da crise capitalista, das repercussões políticas dessa crise, não é mesmo, Barroso? E a gente passou uma tarde inteira falando sobre esses assuntos aqui, então aqui as anotações, e o Genésio trouxe um livro do Stalin, Questões do Leninismo, edição chinesa, e fala um pouco sobre esse texto, né, de 34, na qual Stalin analisa a crise de 29, é o informe ao 17º Congresso do PC bolchevique da Rússia, da União Soviética. Então ele dizia que eram 4 elementos que tinha nesse texto. A polarização política, que havia naquele momento, nos anos 30, né? E a necessidade de uma força revolucionária naquele momento, diante da crise do capitalismo, daquela crise, né, que foi a segunda maior crise do capitalismo, essa é a terceira maior, a terceira das grandes crises. O segundo ponto, o aguçamento da disputa interimperialista e política naquele momento, né? Disputas em política cambial e disputas comerciais. O Luiz falou sobre isso, o Elias falou sobre isso também, naquele momento, que se intensificaram, né? E que a solução, dizia o Stalin, natural era a guerra. Então, esse texto já previa a Segunda Guerra Mundial em 34. Ele dizia, temos que discutir, Genésio dizia, nesse momento, com essa terceira grande crise, qual a repercussão política disso? Onde é que vai dar isso? E o Congresso do Partido, Baixinho, tem que discutir isso, viu? Você que é secretário de Relações Internacionais e tal. Então, eu queria aqui homenagear esse camarada com uma salva de palmas, que até o fim da vida continuou estimulando esse trabalho de formação, de debate teórico. Achei interessante, eu achei isso aqui, tive essa ideia de fazer essa homenagem. Foi espontâneo. E eu tinha guardado para momentos como esse, essa anotação. Eu queria começar um pouco por aí, antes de entrar na América Latina. Qual que é a especificidade dessa crise do capitalismo em relação às outras duas, que levaram a 2 guerras mundiais, né? Assim, em termos de especulação para debate aqui. O Luiz falou um pouco sobre isso, não é? Eu acho que uma das grandes diferenças é que as disputas interimperialistas, nesse momento, elas são diferentes nessa crise. Porque você tem uma superpotência que tem uma hegemonia muito grande. Esse foi o tema da nossa conversa nesse dia também. Em relação às outras, quer dizer, o tal do centro, né, que o Luiz falou, tem hegemonia muito grande de uma superpotência que vem em declínio histórico e econômico, mas que tem uma força política, cultural, ideológica, diplomática e militar, principalmente, tecnológica, né, que submete as outras potências a esse domínio, né? A OTAN é a maior expressão disso, agora atuando em nível global, não é? Então não se imagina uma guerra de países da OTAN contra eles mesmos nesse momento. Não está colocado a curto, médio prazo. Então, essa aliança militar que reflete essa realidade política, isso é a novidade. Então, o que pode acontecer hoje, e é o que falam geopolíticos russos, ligados agora ao Putin, e daí o papel interessante que a Rússia também joga hoje, que vai se renascendo enquanto país independente, com uma geopolítica própria, um pensamento geopolítico próprio, com base no pessoal da KGB que ficou, né, nas universidades, ficou disperso, e o Putin reorganizou. Esse pessoal está dizendo o seguinte, claro que tem um certo exagero próprio da cultura russa, né, que em 2014 vai eclodir a Terceira Guerra Mundial, né? Eles já marcaram data. Eu não marcaria a data, mas eles vão pegar a essência do que eles falam. Depois da Copa do Mundo. O Luiz pediu para fazer depois da Copa do Mundo. E depois da eleição também aqui, né? Ou até antes pode ser melhor, né, sei lá, não sabe, a gente não sabe. Mas deixando a brincadeira,
Aqui o que tem de importante nesse pensamento desses geopolíticos russos é que eles falam o seguinte: vai ser uma guerra da OTAN contra os grandes países em desenvolvimento. Não é? Ou seja, a contradição principal hoje, eles identificam entre Estados Unidos e a União Europeia, o Japão, quer dizer, os países da OTAN e aliados da OTAN, para conter os efeitos do desenvolvimento desigual, contra os BRICS, contra a China, contra a Rússia, e eles colocam a Rússia como um dos grandes alvos dessa nova ofensiva militar. Eles falam que não é uma guerra mundial igual foi às outras, né? Pode nem ser mundial, né? Mas eles quer dizer, revelam o que está expresso na nova política de defesa, na nova estratégia estadunidense com Obama, que é o alvo, né? O alvo é a China, a contenção da China, o alvo é a Ásia, o alvo é o Pacífico, né? É a disputa pelo domínio militar do Pacífico e a contenção da China, né? E também, em certa medida, dos BRICS e do Brasil e do Mercosul. Eu vou chegar a isso depois, quando for falar da política deles para a América Latina. Então, é interessante isso que falam os russos para a gente pensar. Quer dizer, porque alguma coisa vai acontecer. O Luiz colocou isso, são tensões contínuas e crescentes. Não é? Qual a solução dessas tensões a curto, médio prazo? Então, esse é o quadro em que nós estamos metidos aí. Não é? E eu queria, antes de entrar agora, eu fiz assim uma certa síntese das teses do Congresso do Partido, com alguns comentários laterais, porque quando eu fui estudar vários textos, né, eu percebi, de novo, né, que as teses do partido têm um poder de síntese muito grande para explicar o que está acontecendo hoje. E, inclusive, assistindo ontem a palestra do Beluso, hoje de manhã, eu percebi total identidade, né, inclusive dos nossos amigos aqui, com as teses que a gente... com o que está expresso, não é, na parte sobre a crise, na parte internacional dessas teses. Então, que eu fiquei feliz porque eu pude participar desse trabalho coletivo. Por enquanto, né, vamos ver se até o fim do seminário aparece assim, polêmicas maiores, mas por enquanto vai validando, né, nesse coletivo qualificado aqui as teses que o Comitê Central aprovou para o debate no 13º Congresso. Essa crise é isso, foi caracterizada como uma crise sistêmica, estrutural, crônica e multidimensional. Outra especificidade é que ela se estende há muitos anos e se agrava, então é uma crise longa. Com o declínio histórico, não é? Do poder imperialista estadunidense, e aqui diz a tese, vamos ver o que o nosso amigo Quartim vai dizer sobre isso, não é? Abre-se uma época de crise da própria civilização burguesa, não é? E tem, por outro lado, a ascensão da China, principalmente, mas de grandes países em desenvolvimento. E outros países em desenvolvimento também começam a ter um papel maior e mais relevante. Então, não só um ou dois, ou só os BRICS, mas vários países da periferia aceleram o seu desenvolvimento relativo, apesar de que a crise, não é, ela bate e inibe fortemente esse desenvolvimento e leva à recessão já prolongada, né, à estagnação, em especial hoje na Europa, né? Os Estados Unidos começa de novo a crescer pouco, o Japão já vem de uma crise muito mais prolongada, desde os anos 90, e essa crise, como já foi dito, acelera a transição nas relações de poder. Existe também hoje um novo impulso neocolonialista, em função da escassez de matérias-primas e ativos estratégicos, como energia, alimentos, recursos naturais, o que também é das características também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não é? Ou a pressão sobre a África hoje, não é? E a disputa, né? Hoje, entre aspas, disputa, né? pela África e pela América Latina também reflete isso. E a guerra, ou as guerras parciais, nesse caso, também são uma solução para enfrentar a própria crise do ponto de vista econômico, porque a guerra e o investimento no complexo industrial militar, assim chamado, também é uma das maneiras clássicas de destruir força produtiva, não é? E de ter uma solução para essa crise. Bem, a América Latina, então, se encontra nesse contexto, não é? Essa crise de 2008 para cá, ela acontece no meio de um novo ciclo político,
inaugurado simbolicamente em 98, com a eleição do Chávez na Venezuela, portanto, já são 15 anos desse novo ciclo político, precedido por um ciclo de regimes militares, o Luiz já falou disso, nos anos 60, 70, 80, e depois um ciclo de governos neoliberais, né, que aprofundaram a nossa dependência, a submissão ao imperialismo estadunidense, e geraram uma situação econômica e social de terra arrasada, né? Essa situação de fracasso das políticas neoliberais, a crise econômica e social, agravada por essas políticas pró-imperialistas e antidemocráticas, isso gerou muita resistência. Esse acúmulo de forças nas lutas de massa, lutas eleitorais de várias forças políticas de esquerda, geraram uma situação que essas forças conseguiram chegar a vários governos nacionais a partir de 98. Você tinha Cuba, né? Desde 59, aliás, fazer aqui o registro, também, no caso de Cuba, e também os camaradas aqui do PC de Cuba e da UJC de Cuba, que ontem, né, foi comemorado 60 anos do assalto ao quartel Moncada. Tinha que registrar aqui hoje também, eu esqueci de falar quando eu apresentei eles, que foi o início do processo da Revolução Cubana, né? Saíram da Granja Siboney 165 revolucionários, Fidel, Raul e os outros, e fizeram esse assalto heróico ao quartel Moncada. Foi derrotada aquela iniciativa, mas ali começou, né? E tem aquele famoso discurso do Fidel, que ele faz no seu julgamento: a história me absolverá. E, de fato, absolveu em 1º de janeiro de 59, quando foi vitoriosa a Revolução Cubana. Então, ontem foi festa em vários lugares do Brasil, no mundo inteiro, houve atividades em comemoração de 60 anos dessa gesta histórica, e que marcou muito a história da América Latina. E Cuba, desde então, inclusive todo esse processo, foi o único país, no ciclo de regimes militares, no ciclo de governo neoliberal, até 98, o único país, o único governo com outra orientação diferente, uma orientação anti-imperialista. E já hoje Cuba não está sozinha, né? Participou dessa luta. Em 90 surge o Foro de São Paulo, no antigo Hotel Danúbio, que hoje é FMU, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, próximo à antiga sede do partido, na Major Diogo, né? E o Foro de São Paulo nasce, então, assim, no auge, né, desses governos neoliberais. E pouco tempo depois, já depois de 8 anos de criação do Foro de São Paulo, já começa a se reverter, e a partir de 2003, em especial, com a posse do Lula e do Kirchner na Argentina, né, já se configura, de fato, né, esse novo ciclo político com Cuba, Venezuela, Brasil e Argentina, que eu acho que são os países principais, na minha opinião, opinião pessoal, dessa nova onda latino-americana. Cuba, porque é uma potência ideológica, cultural, exemplo de revolução e inspiração para todas essas lutas, e Brasil, Argentina e Venezuela, pelo peso, né, da sua população, território, economia, né? E depois eu vou falar, a entrada da Venezuela no Mercosul tem um significado estratégico fundamental. E esses 3 países são os principais alvos, estão entre os principais alvos de desestabilização, como falou o Luiz aqui. Então, esse período é politicamente a principal experiência histórica da esquerda latino-americana na sua longa luta, né, já de século, secular, né? Ou seja, nosso desafio, já que é uma experiência inédita, é garantir a sua continuidade, renovando objetivos e desafios. Então, essa grande crise coloca novas questões, coloca novas pressões, coloca novos desafios que não podem ser respondidos como se respondia antes dessa crise. A crise, ela em geral, é mais branda na América Latina e no Caribe, né, pelo desenvolvimento desigual e também pela ação política desses governos que promoveram a integração solidária do continente e a própria integração, em especial para países menores, né? É mais um fator de proteção contra a crise, né? de combate ativo e de resistência a essa crise. São políticas que esses governos buscam de recuperar a soberania nacional, inclusive retomar o controle pelo Estado de recursos naturais, de setores privatizados no período anterior, busca-se maior autonomia em política econômica,
fomentar-se a industrialização e a proteção das economias nacionais, processos que visam democratizar esses países, criar alternativa para democratizar os meios de comunicação, que é uma luta estratégica hoje, você sabe melhor que eu disso, e processos constituintes e de reforma constitucional importantes. Promove-se direitos e conquistas sociais para os trabalhadores e massas populares, diminuindo as disparidades sociais de renda. Isso é um fenômeno que acontece em todos esses países, né? Pode ser ainda o que a gente não é o que a gente queria, mas há um processo, isso é comum a todos esses países, de diminuição das desigualdades sociais e de renda. Então, essas políticas todas, em especial as que têm a ver com a intervenção do Estado na proteção e no desenvolvimento dessas economias, elas ajudarem muito a conter a crise aqui na América Latina. Hoje, sai no jornal que o crédito público já superou o privado no Brasil. Não sei, pela primeira vez, não sei em quantos anos, né? E acho que, se não me engano, o crédito público era 30 e poucos % no começo da crise. Mas se não tivesse BNDES, Banco do Brasil, Caixa, hoje o que seria da nossa economia? Vai crescer só 2,5%. Mas se não tivesse os bancos públicos, quanto ia crescer a nossa economia? A gente ia estar em recessão. Isso acontece em todos esses países aqui do continente. O Beluso falou sobre isso ontem, né? A importância da questão nacional, de um projeto nacional de desenvolvimento, o papel dos bancos públicos, o Elias ressaltou isso no caso da China também. Isso, claro, em outro nível, com diferenças históricas de formação social, etc., está acontecendo nesses países na América Latina, de maneira diferenciada, mas com um sentido comum. Então, são processos diferenciados, com forças políticas diferenciadas em cada país, mas que têm um sentido comum. E uma das causas fundamentais políticas para esse êxito dessas forças populares tem sido a unidade política, tanto nacional quanto em nível continental, né? Aqui não tem esquema, não tem ideologização de política ou de alianças. Na América Latina, a gente aprendeu a ver a nossa própria formação cultural, histórica, política, e, em vez de buscar fazer a política com base em visões doutrinárias ou ideológicas, a gente identificou um projeto e quais são os aliados desse projeto. Por isso que se fez aliança com setores capitalistas, com setores burgueses, se buscou táticas amplas, não é, para derrotar o imperialismo e as forças neoliberais em cada país, e isso deu resultado, não é? Cada país há uma correlação de forças, não é? Eu sempre ressalto que aqui no Brasil, pelo que eu tenho observado, estudado e andado por aí, né, é uma das piores correlações de força na América Latina. A gente tem que ter claro isso, não é? Eu costumo brincar que no Brasil é onde a gente tem menos força parlamentar de todo esse processo. Nós temos 33% de esquerda, e olhe lá essa esquerda, né? Quando você coloca a questão nacional com força, ou o interesse dos trabalhadores com força, não é? No Uruguai é 50%, na Venezuela é mais de 50%, na Bolívia é 67%, no Equador é 58%, em Cuba é 100%. Eu brinco, o pessoal dá risada. Em Cuba é 100%. Né? Então, a gente tem uma outra correlação de fronteira desses países. Então, mas o Chaves, o Correia, o Evo Morales são mais combativos, são mais machos, são mais combativos. Não é o problema só de vontade. Para analisar o governo Lula e Dilma, não é só vontade, é principalmente correlação de forças. Fazer reforma estrutural, não, com esse parlamento aí, entende? É muito difícil, não é? Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que romper a aliança, muito pelo contrário, né? Eu acho que concordo com o Luiz falou sobre a desestabilização, e acho que o jogo do inimigo hoje é tentar fazer que a gente caia numa tentação esquerdista de romper a aliança dessa grande aliança que é o que sustenta o nosso governo hoje, né? Eles estão fazendo tudo hoje para gerar uma tendência falsamente radical ou de esquerdista, né, para propor que a gente busque uma reidentificação, né, com as reformas, com uma posição revolucionária mais autêntica. Deixe para lá Renan Calheiros, Sarney, essa tralha toda aí. Deixa isso para nós, eles falam. Deixa isso para nós que a gente quer governar, a gente quer voltar a governar o Brasil. Deixa o PMDB com a gente. Vocês estão ficando muito queimados com esse PMDB. Deixa que a gente quer. Todo esse pessoal aí
PSD, PP e tal, esses são um bando de corruptos, mas a gente precisa deles para poder derrotar vocês. É isso que eles estão dizendo para nós e tem gente que está caindo nessa cantilena, né? Então, tem que analisar que no Brasil a correlação de forças, que é muito complicada. O que a gente faz no Brasil, não é? Com a força que a gente tem, com o maior partido de esquerda do Brasil tendo 18% do parlamento, isso é mágica. Isso é muita ciência e muita arte, é muita capacidade política que a esquerda brasileira tem. Aí estou sendo um pouco patriota demais, mas é o que eu vejo por aí, entende? É a gente se enrolar com muito mais força do que nós, às vezes, não é? Então, valorizar o que a gente conquistou até agora é muito importante. Bom, nessa contratendência que há, essa tendência de avanço desse novo ciclo político, porque é uma contraofensiva imperialista e da direita latino-americana hoje. Ela sempre existiu, mas ela intensificou-se com a grande crise capitalista. Há uma opinião aí, que aparece no Fórum de São Paulo, de que há um novo ciclo político. De que há um novo ciclo político onde prevalece a contraofensiva, que essa opinião, no fundo, trabalha com a ideia de que nós estamos derrotados já, que é questão de tempo. Entende? Eu não concordo com essa ideia. Mas é verdade que intensificou-se essa contraofensiva e que há risco, sim, de reversibilidade desses processos. Há esse risco. Mas eu acho que ainda há mais... se a gente souber trabalhar nessa realidade, enfrentar essa contraofensiva, ainda há muita necessidade, entendeu? Muita consciência popular, muita vontade do povo, até consciência, mas tem esses objetivos que levam para continuar esse processo. A questão é saber conduzi-lo, enfrentar, derrotar e neutralizar essa contraofensiva, né? O que eu penso é que intensificou essa contraofensiva, mas ela sempre existiu, não é? Por exemplo, alguns exemplos anteriores à crise, não é? O golpe na Venezuela, que houve um contragolpe imediato, cerca de 24 horas, 2 dias depois, mas houve um golpe na Venezuela em 2002, não é? Aqui no Brasil, a tentativa de golpe com a campanha midiática do chamado Mensalão, aquilo tentou-se também dar um golpe aqui no Brasil. Tentou-se o impeachment, foram vários processos que o Aldo Rebelo teve que engavetar, não é? Depois da JS liderar o povo nas ruas e também ajudou bastante foram as ruas combinadas com a ação parlamentar nesse momento. Eu quero achar aqui uma anotação sobre sobre as tentativas de desestabilização, né? Que o Carmona está aí, foi ele que sistematizou isso para o trabalho da nossa comissão. Então, eu falei aqui de 2002 na Venezuela, 2005 no Brasil, na Argentina, né, a contradição dos grandes produtores, dos grandes empresários da área agrícola, né, contra o governo em 2008, a tentativa de separatismo na Bolívia em 2008, várias antes de 2008. E quando a crise começa, 2008, 2009, já acontece a deposição do Zelaya em Honduras, e também se intensifica, tenta-se o golpe no Equador, e tenta-se também, com vários protestos, inclusive estimulados pela direita, se estabilizar o governo do Evo Morales. Ou seja, desde que eles chegaram ao governo, que eles ganharam a eleição, há tentativas de desestabilização, desde o início. Agora, você tem um ambiente mais propício para isso, né? Intensificam-se essas políticas de regime change, como a CIA chama, né? E eu fui estudar esse assunto agora durante o mês de junho, né? Motivos óbvios, e eu fui descobrir que tem uma grandes obras, né? Tem muita coisa escrita sobre isso. E tem um cara chamado Jenny Sharp, que já tem deve ter os seus 90 anos, que é um grande estudioso desses processos, que ele já classificou 198 estratégias múltiplas de desestabilização, que já publicou em livro, né? Ele é ligado à CIA, sempre foi, né? Então,
ele tem um manual de desestabilização desses governos, que começou a ser usado no Irã para derrubar o governo do Mossadegh, em 53, né? E depois, inclusive no Brasil, aqui foi usado isso, nos anos 60, para estimular o golpe de 64. É um grande know-how, uma grande tecnologia que a CIA tem de desestabilização de governos que eles chamam de hostis à política estadunidense, né? Que eles vêm aplicando na Venezuela, né? Serviços secretos confiáveis da Venezuela vazaram para a gente que foram investidos perto de $1 bilhão para tentar ganhar a eleição contra o Nicolás Maduro. Eles viram que era uma oportunidade, né? Colocaram a mão no bolso e isso ou seja, utilizaram dezenas de táticas que estão no livro do Gene Sharp, da 198, aplicaram várias lá. Entre elas, sabotagem econômica, tirar produtos de circulação, inclusive papel higiênico, isso desmoraliza o povo, não é? Financiar, que eles chamam de bandas criminais, grupos criminosos, para desestabilizar o país, para criar um clima de caos e de violência. Vamos lembrar aqui de 2006, São Paulo, PCC, que aconteceu no mês de junho, casualmente em junho também, um ano chave que se define candidatura tal, 500 mortos. Então, houve financiamento ali da polícia e do PCC para uma matança mútua, para criar um clima, mesmo que sacrificasse o governo de São Paulo, o objetivo era derrotar o Lula. Isso está claro, eu fui estudar, eu fui perceber todas essas coisas, né? Não acontece isso à toa, né? 500 mortos em São Paulo, todos tiros na cabeça, dos dois lados. Deve ter rolado muita grana aí desse pessoal, dos dois lados, né? Aí já é uma opinião pessoal, uma suposição que eu cheguei depois de estudar bastante. Aí todo mês de junho eu fiquei estudando, além de participar das mobilizações, eu também fiquei estudando esses processos de desestabilização, né? Para a gente abrir o olho também, né? Porque eu dizia para os companheiros da Bahia ontem à noite, nem paranoia, nem ingenuidade. Tem que ter um equilíbrio aí. Mas a gente no Brasil, eu acho, o nosso partido e a esquerda brasileira é muito ingênua com relação à interferência política estrangeira no Brasil. O Brasil é um país muito importante para ser objeto de despreocupação da CIA, dos Estados Unidos e do imperialismo. É saber como eles atuam, sem paranoia, mas também sem ingenuidade. Então, essas políticas ainda não tiveram êxito. Não tiveram êxito. Honduras e Paraguai foram os países que elas tiveram êxito, não é? Mas, em geral, continua esse processo de acumulação da nossa parte, né? Mesmo com a morte do Chaves, lá nós quase perder. Na eleição você ganha por um voto, você ganha a eleição. O problema é você ter um voto a mais, não é isso? Mas, de fato, na Venezuela foi mais difícil esse processo. Eles vão crescer esse ano só 1% lá na Venezuela, ou seja, a realidade econômica também influencia muito, né? O Lula, quando elegeu a Dilma, nós elegemos a Dilma com o Lula em 2010, o Brasil cresceu 7,5% em 2010. Castro, e pode ganhar a eleição em Honduras. Então, acabou fortalecendo a esquerda em Honduras e as forças populares. E no Paraguai, que eu acho que foi um tiro no pé que eles deram. É claro que eles derrotaram o governo Lugo, que era o mais frágil. Tinha um mais frágil do que o brasileiro em termos de correlação de forças, que era o Paraguai, que tinha um senador, acho que 3 deputados, né? Como diz aqui no popular, pendurado na brocha o tempo todo, né? Fazendo, né? Para se, né? Rebolando, né? Mais que carioca para se segurar, né? Mais que baiano para se segurar ali. Então, os baianos reclamaram que estão reivindicando o rebolado aqui, os baianos. Mas o Lula era um governo com muita dificuldade, dependia da aliança com o PLRA, com os liberais. Os liberais tiraram o apoio, né? E para isso que aquela mulher que agora está aqui no Brasil, que era lá embaixadora lá, ela foi para lá para articular a retirada do apoio dos liberais, né? Aí ela foi embora, voltou. Aí entrou no lugar o cara que só fez trabalho sujo, que foi derrubar o Lugo. Mas se eles soubessem que derrubar o Lugo ia implicar na corajosa posição da Dilma, que foi uma das mais corajosas que eu acho que o Lula e a Dilma tomaram nesses 10 anos, que foi chamar a Cristina e chamar o Pepe Mujica durante a Rio+20, e dizer o seguinte: olha, vamos colocar, a resposta vai ser imediata, é Venezuela no Mercosul. Avisa o Chaves, vocês concordam? Claro, deixa eu consultar, tá, mas claro, concordaram, e durante a Rio+20, dia 23 e 24 de junho, tomou a decisão para o espanto, né, do imperialismo, da diplomacia estadunidense, que não esperava um contragolpe tão forte, porque isso mudou
a realidade estratégica da América do Sul e do Mercosul. Veio a Venezuela naquele momento, que hoje preside pro tempore o Mercosul, está vindo Bolívia, vai vir o Equador mais na frente, e vem Guiana e Suriname, ou seja, unifica o território econômico da América do Sul, faz convergir o Mercosul com a Unasul, que é a integração política. Já está previsto um parlamento da Unasul, que vai se coincidir com o parlamento que já existe, que é o parlamento do Mercosul, que é o Parlasul. A CELAC hoje também vai dando passos. Cuba hoje está na presidência pro tempore da CELAC. Vocês conhecem a CELAC, é a Unasul, não preciso falar o que é, né? Vocês conhecem bem, né? Então, a CELAC, na prática, já substitui a OEA, do Rio Bravo para baixo, que é o que interessa para nós, né? do México para baixo, e desmoraliza a OEA quando Cuba hoje preside pro tempore essa organização, né? Criada, não na Venezuela, a Venezuela foi quando foi criada oficialmente, mas proposta inicial do governo brasileiro, claro, combinada com Chaves e outros governos aqui da região, mas proposta aqui no Brasil pelo Celso Amorim na Costa do Sauípe, lá na Bahia, de novo a Bahia, né? onde nasceu o Brasil. Então lá também nasce a CELAC. Então o papel aí também da política externa e da diplomacia brasileira foi muito importante nesse processo, ainda é muito importante. Seu tempo. Tá, por isso que eu vou, então eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou encerrar por aqui, né? Dizendo que é muito importante para as perspectivas latino-americanas, né, a gente manter politicamente e consolidar esses governos. Mais difícil do que ganhar é consolidar o governo. É muito mais difícil consolidar o governo e avançar do que ganhar uma eleição. Então, consolidar os governos do Brasil, da Argentina e da Venezuela, que são os mais importantes, eu acho, junto com Cuba, é a nossa grande tarefa, porque tem eleição esse ano parlamentar na Argentina, o ano que vem, na Argentina, presidencial, no Brasil, o ano que vem, presidencial, e a direita está numa contraofensiva muito grande. Para finalizar, vou mostrar para vocês um cartaz que está circulando na internet. Comunismo não, pela soberania do Brasil, né? Aqui SIC, fora Foro de São Paulo. Aqui tem o símbolo, foi-se o martelo, né, com proibido, e aqui proibido Foro de São Paulo. Manifeste 31 de julho, São Paulo, fora Foro. Então, isso aqui é a reação que identifica no Foro de São Paulo, que é isso mesmo, que é o centro pensante desse processo político, né? Todos os atuais presidentes e partidos políticos participavam e participam do Foro de São Paulo, né? Se conheceram aqui, articularam coisas conjuntas aqui, de fato esse é o centro político aonde se articula a esquerda latino-americana e caribenha. E agora, nessa semana que vem agora, dia 31 de julho a 4 de agosto, né, começa o 19º encontro do Foro de São Paulo, que vai ser aqui do lado, no Hotel Braston, no novo Hotel Jaraguá. Então, convido a todos para permanecer em São Paulo mais alguns dias e participar do curso de integração, que é 29 a 31, e depois do foro, que é 31 a 4 de agosto. Vai ser uma importante, excelente oportunidade. E vão estar presentes aqui, além do Lula, talvez a Dilma, mas com certeza o Nicolás Maduro, que foi o anfitrião do encontro passado junto com o Chaves, né, que vai ter uma homenagem ao Chaves no sábado, no dia 3, e no dia 4 vai ter um encerramento com o Evo Morales, que é o anfitrião do encontro de 2014 em La Paz. Então, as perspectivas dependem muito, né, desse curso político, da manutenção e da consolidação de avançar nas mudanças e acelerar a integração da América Latina e Caribe. Muito obrigado.